Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast UTI Informa em Ação. Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelências nas nossas UTIs, nós estamos aqui mais um episódio em mais uma semana. Eu sou a Débora, você pode me encontrar no @movimenta_UTI. Olá pessoal, eu sou Sancler Bernardes, fisioterapeuta intensivista. Você pode me encontrar lá no Instagram também, no Sancler Bernardes. E juntos, você já sabe, aqui no nosso podcast UTI Informa e Ação. E hoje a gente tem mais um convidado muito especial e mais uma vez rompendo fronteiras, né, Débora? Estamos indo para Internacionalizando. internacionalizando e indo para mais um lugar fora do nosso país para conversar com uma pessoa que é um fisioterapeuta que há um certo tempo tem trabalhado muito, além ele vai falar do trabalho em si, mas também na divulgação de conteúdo, de informação e elevando o nível da fisioterapia em Portugal, que é o Vitor Hugo. Vitor Hugo Azevedo, ele é fisioterapeuta, ele está falando diretamente de Lisboa, em Portugal. Vitor, seja muito bem-vindo, é um prazer muito grande lhe receber aqui. Eu já tive a oportunidade de estar com o Vitor em alguns outros eventos, né, todos online, ainda não fui a Lisboa e nem o Vitor teve a Poxa oportunidade de vida. vir aqui, Temos, né? temos que Ainda, mudar isso ainda. Temos que ainda. mudar isso, né? Então, seja muito bem-vindo, Vitor. Eu vou deixar aqui que você se apresente, fale para o pessoal como é o seu trabalho em Portugal, porque depois a gente nem falou o tema, né, Débora? O Vitor, ele vai discutir com a gente sobre fisiologia do exercício na UTI. A gente vai perguntar, será que é possível eu pegar conceitos, princípios e conhecimento da fisiologia do exercício e usar isso na nossa aplicação do dia a dia na UTI? Então, Vitor, seja muito bem-vindo, o espaço é seu. Muito obrigado. Antes de mais, é um gosto enorme estar aqui a falar convosco. Eu tenho seguido o vosso podcast com muito interesse, sempre com pessoas com coisas muito interessantes para dizer. Ah, lembro aqui rapidamente o podcast com o Rick Gosling, um dos meus heróis de cuidados intensivos, não é? Desde que eu comecei a fazer fisioterapia, que é uma referência mundial, já tive a oportunidade de estar algumas vezes com ele, e é de facto sim, uma referência muito grande, e é um gosto enorme estar aqui convosco, que têm tido um papel tão interessante, não só no Brasil, mas além fronteiras, também têm chegado cá, por exemplo, a Portugal, muito daquilo que vocês têm partilhado, que é muito interessante e que, de novo, só enaltece o papel da fisioterapia em cuidados intensivos. Como o Saint Clair estava a dizer, eu chamo Vitor Hugo Azevedo, sou fisioterapeuta intensivista em Lisboa, portanto vou começar o meu bairrismo, que é o meu hospital, tem uma vista que é sobre um dos sítios mais bonitos do país, que é para não dizer da Europa, porque temos uma vista sobre o rio que banha a Lisboa, temos uma vista sobre o Rio Tejo, e temos vários monumentos no sítio onde nós costumamos, inclusivamente, levar os doentes a ver o sol. Portanto, sou fisioterapeuta intensivista num sítio muito bonito. Além disso, eu passo também o meu tempo a lecionar, principalmente na Escola Superior de Saúde do Alcoitão, mas também colaboro com outras escolas, principalmente nas áreas da ventilação mecânica, também da prescrição de exercício em condições respiratórias e cardiovasculares e condições críticas noutras escolas cá em Portugal, como na Escola Superior de Saúde do Porto, ou na Universidade de Aveiro, ou na Escola de Leiria, mas também temos uma parceria muito interessante com a Holanda, na Escola do Alcoitão, onde temos um minor em cuidados adultos. Portanto, faço várias coisas, além de passar todos os dias nos cuidados intensivos do Hospital Egas Muniz, que é aquele serviço que eu vos dizia. Portanto, tenho todo o gosto em vir aqui discutir e responder aqui para abrirmos então aqui este debate sobre o que é que podemos trazer do campo da fisiologia do exercício, quais são as bases que todos temos que saber, todas as pessoas que envolvem exercício, mas eu vou começar a também fazer o revés da medalha, porque é que intervenções centradas em exercício e em mobilização e reabilitação neste conceito não é estrictamente e nunca será apenas a transposição dos modelos FIT, por exemplo, da fisiologia do exercício, para o cuidado crítico. Perdoem-me de vez em quando eu disser, em vez de terapia intensiva, cuidados intensivos, porque em Portugal Tudo não é bem. UTI, em Portugal é UCI, não UTI.
e, portanto, acho que temos aqui tópicos para falar, são coisas muito, muito interessantes. Não sei, diz Débora, força. Não, Vitor, primeiro eu queria agradecer, né? A Sanclair já agradeceu, mas agora eu pessoalmente agradecendo a sua participação, né? A sua disposição aí depois, imagino, de um dia aí cheio, né? De falar com a gente, pra gente. É muito gratificante ter você aqui com a gente. E eu ia começar falando exatamente isso, né? Para te dar essa deixa. Eu acho que quando a gente, né? Eu tô na UTI há 15 anos. Eu lembro que quando eu comecei, assim, a gente não falava absolutamente nada de fisiologia do exercício. Pelo contrário, aqui no Brasil era: você gosta de fisiologia do exercício, você vai para a área X, mas Reab, não vai para a UTI. cardio. Exatamente. Eu lembro, assim, né, que a gente não pensava em fisiologia do exercício na UTI. Aí o tempo passou. Agora eu acho que a gente pensa, mas eu penso, e agora é uma opinião completamente pessoal, né? Eu fico na dúvida se a gente também não foi para um outro extremo, sabe? De querer pegar exatamente a fisiologia com todos os seus aspectos, né? E trazer para dentro da UTI, que é um ambiente tão complexo, que a gente não tem, né? Estudos tão claros assim dessa, como você chamou, dessa transposição. Então, eu queria saber o que você acha, o que você pensa. Eu só queria fazer esse comentário antes, né, desses extremos que a gente acaba sempre caindo, né? Perfeito. Se calhar era importante começarmos por definir alguns construtos que em alguns sítios e em alguns contextos não estão assim tão claros. Fisiologia do exercício é uma disciplina, não é? Portanto, apesar de termos, e vocês estão mais próximos dos Estados Unidos, onde a profissão Exercise Physiologist existe, e como uma profissão, mas na realidade a fisiologia do exercício é uma disciplina, ou seja, é a disciplina que estuda, ou o ramo da ciência que estuda as implicações a todos os níveis do exercício. E, portanto, muitas vezes, quando nós falamos da transposição, muitas vezes estamos a falar da transposição direta do conhecimento de uma área particular. Porque se formos ver, por exemplo, algumas das entidades que que regulam todas as intervenções centradas em exercício, são comuns para toda a gente. Portanto, é comum para toda a gente as normativas e as linhas guia. Mas eu concordo contigo muito bem numa coisa que dizias, e não é só a tua opinião. Recordo-me e trago sempre, sistematicamente, quando falo da evolução da fisioterapia na UTI, nos cuidados intensivos, trago sempre alguns documentos e alguns papers que eu costumo citar. Um deles, muito importante, é uma revisão muito bonita da Kathy Stiller na Chest em 2000. E ela faz uma revisão a essa altura sobre o que é que existe de evidence-based, ou seja, de suporte de facto, de evidência, para a fisioterapia em cuidados intensivos. E o que ela encontra são várias recomendações centradas na ventilação mecânica, no desmame ventilatório, na resolução de atelectasias, na ventilação não invasiva, várias recomendações com vários níveis de evidência. E descreve uma linha sobre intervenções de atividade física, uma linha. E a linha diz o seguinte: a linha diz que existe a recomendação ou existe uma informação que não é forte sobre a mobilização dos membros, principalmente para evitar a perda de amplitude de movimento. E, portanto, ela vai alinhada sobre outro paper do mesmo ano que é inclusive o Jean-Louis Vincent, e que publica a revisão do perfil dos fisioterapeutas europeus, um questionário também global dos fisioterapeutas europeus, que vai exatamente na mesma tónica, que é muito focado no componente respiratório. Não estou a pôr um juízo de valor, estava a definir o perfil em 2000, não é 2000, 2000. Então, em 2013, Kathy Stiller, a mesma autora, faz uma nova revisão sobre 13 anos de evolução e vê uma mudança de paradigma gigante.
E essa mudança de paradigma encontra, provavelmente, nós devemos ter todos mais ou menos a mesma idade, não é? Eu, Saint Clair e tu, Débora, devemos ter mais ou menos a mesma idade. Temos, sem dúvida. Mas em 2013 já tínhamos alguns anos. Eu comecei a minha prática em cuidados intensivos, em terapia intensiva. Comecei a minha prática em terapia intensiva neonatal, para ser sincero. Uh, e, portanto, em 2013 já tinha alguns anos, como teríamos todos. E a nossa geração acompanhou esta mudança que foi. Nós, na nossa formação base, fomos muito educados, e estamos alinhados nisso, em Portugal e Brasil, fomos muito educados, fomos muito formados para os componentes respiratórios, para a ventilação, para a fisioterapia respiratória, para a remoção de secreções, para a resolução de atelectasias, para a ventilação não invasiva, mas muito pouco para as intervenções de mobilização precoce, de reabilitação. E isso, em 2013, a Kathy Steele mostra-nos isso. E isto faz todo o sentido, não é? Faz todo o sentido na evolução também da prática clínica da terapia intensiva, o que faz com que a diminuição da mortalidade do doente crítico levante outros problemas. O doente sobrevive. Sobrevive como? Né? Sobrevive fraco, sobrevive frágil em muitas situações. E então é natural que pensemos nesta evolução, né? Na evolução de que precisamos de dar resposta, precisamos de combater a fraqueza adquirida na UTI. Precisamos de a combater. Então, naturalmente, como noutras dimensões de fragilidade, como o contexto da sarcopenia, como a realidade da reabilitação respiratória, da reabilitação cardiovascular, é natural pensar que a transposição do exercício para a UTI possa fazer sentido. Mas temos que ter reservas nesse sentido. Não sei, o que acham? O que... Eu acho que é muito importante essa colocação e esse resgate. Eu tenho 2 slides em todas as aulas que eu dou que trazem esses 2 artigos da Kate Stiller, né? Ela mostrando que no começo a gente tinha pouca evidência para isso, e depois isso seria a base da fisioterapia. Mas a transposição, eu acho que ela é muito perigosa, porque é você querer fazer algo que deu certo, mas em outra população, em outro cenário, em outro tempo. Isso vai contra tudo que é a prática baseada em evidência. Porque você estuda que existe um FIT-VP, que você tem frequência, intensidade, tipo, volume, etc. E você vai aplicar isso num doente, mas aquilo foi estudado num programa de exercício com não sei quantas semanas, num paciente que tinha possibilidade de progressão, onde era possível mensurar a sua capacidade máxima, e de repente você quer colocar isso num paciente que vai ficar 2 dias com você, seu trabalho às vezes não é tanto da progressão da mobilidade, talvez é na prevenção da perda. Então, eu vejo que talvez por uma questão intelectual, uma vaidade intelectual, as pessoas queiram falar, mas eu entendo muito de fisiologia do exercício, eu vou colocar isso dentro da UTI. E eu acho que boa parte dos conceitos mais fortes da fisiologia do exercício, a gente não consiga aplicar para os nossos pacientes críticos, né? Estamos alinhados. Eu lembro que quando a gente fala de fisiologia, eu dou aula de fisiologia do exercício para o curso de fisioterapia aqui. E quando a gente fala sobre isso, a gente fala muito sobre adaptações, né, e respostas agudas. Talvez na UTI a gente consiga muitas respostas agudas e não tantas adaptações crônicas. Então, isso é uma coisa de se levantar. Você coloca, não temos tempo de adaptações, então eu não vou conseguir necessariamente condicionar o indivíduo do ponto de vista cardiovascular, mas eu consigo fazer com que ele não perca tanta massa muscular, etc. Então, eu acho que Débora colocou perfeitamente isso, a gente foi de um extremo ao outro, e parece que hoje você tem que falar muito sobre, eu conheço fisiologia do exercício e eu vou aplicar todos esses conceitos aqui. E eu não sei, eu não vejo uma luz assim de... A gente falou muito isso aqui em outros episódios. Qual é a frequência? Qual é a intensidade? Qual é o volume? Eu não vejo que a gente vai chegar nisso em um determinado momento, porque os pacientes eles vão ser tão dinâmicos e é dinâmico de manhã ele está de um jeito, à tarde ele é de outro. Eu não consigo determinar necessariamente um número de repetições, um volume. Talvez eu acho que a gente esteja muito distante disso. Essa é a minha visão, assim. Compreendo. Estamos alinhados nisso. Aliás, até porque as métricas que são utilizadas, e estamos a falar do FIT-VP, né, como um modelo global que
teoricamente caberia em todo o lado. Mas há muitos componentes básicos da fisiologia do exercício que inclusivamente não cabem, não é só na mobilização precoce, ou na intervenção em UTI, é inclusivamente não caberem, pelo menos na transposição direta, para a reabilitação respiratória, para a reabilitação cardiovascular ou este tipo de intervenções. Porquê? Parece-me que pode ser interessante outro conceito, que é o conceito da periodização. E a periodização dá-nos uma margem de manobra interessante, porque se o nosso modelo for inequivocamente progressivo, unidimensional, aquilo que pode acontecer é aquilo que, por exemplo, as pessoas com encefalomielite miálgica já referem claramente e que mereceu uma mudança de paradigma importante. Quando se perguntou às pessoas de facto se elas se sentiam bem com o graded exercise, não é? Com este exercício de modo progressivo, e que as pessoas disseram não, em muitas situações eu não me sinto bem com essa progressão. Então, há outros conceitos que podem ser interessantes trazer, como o da periodização, principalmente o da periodização não linear. E cada vez mais há este interesse em trazer FIT-VP ou não, mas da possibilidade, e isto eu vejo com interesse, a possibilidade de assegurar ou procurar ter um volume, mas já fugindo um pouco à UTI, conversa tranquila, ter um volume que é relevante e que eu não sei qual é esse ponto. Para outras populações sabemos, por exemplo, se formos fazer a avaliação a quantos metros minuto semana nós temos de volume interessante, sabemos que temos alvos para a população, por exemplo, da reabilitação respiratória, 500 a 1000 metros minuto semana, parece que tem, não só para esta população, mas para outras populações, parece que tem benefícios. Então, parece que em contexto clínico poderá ser interessante esta noção de que temos que adaptar e individualizar de facto as intervenções à pessoa que temos à frente. Porque se eu digo que a prática é centrada na pessoa, mas o modelo é estanque, o modelo é rígido, os exercícios são rígidos, a intensidade é rígida, e eu, antes de chegar ao pé do doente, eu já tenho o plano feito, algo está profundamente errado. E por isso, se fugirmos destes contextos, até que são mais estáveis, para o contexto da UTI, altamente dinâmico, como estavas a dizer, até de uma hora para a outra, os nossos objetivos e os nossos milestones parecem, na minha opinião, mais sensatos, com objetivos mais claros de milestones. Por isso é que eu vejo com tão bons olhos as definições, a informação e o conhecimento que vem, por exemplo, do Johns Hopkins. Nós fizemos agora a tradução para português europeu, já existe para português do Brasil, para português europeu, do Highest Level of Mobility, porque essas ferramentas podem ser muito interessantes. Ou seja, nós temos um bom algoritmo de tomada de decisão, os bundles ABCDEF, que são muito interessantes, ao qual nós conseguimos, dentro da fisioterapia, dentro do exercício, integrar. E esse tipo de modelos em que nós temos objetivos que são objetivos diários, nem são objetivos de sobrecarga progressiva, são objetivos diários. É o highest level of mobility que eu pretendo, ou que eu consigo ter naquele dia que eu vou trabalhar para ter no dia a seguir. E esse tipo de ferramentas mais diretas, mais concretas, de objetivos concretos de mobilização, de reabilitação, que envolvem eventos que para nós são muito importantes, mas noutros contextos são básicos. Por exemplo, o sentar à beira do leito, ou o sair da cama, ou o conseguir estar equilibrado sentado, ou equilibrado de pé, ou conseguir oferecer à nossa população os 3 tipos de stress que são importantes, que é o stress de gravidade, o stress de carga e o stress de exercício. Ora bem, noutros contextos, isto é oferecido, não é? É o Oferecido. básico. Oferecido. Toda a gente tem gravidade e toda a gente tem carga. Para nós, esses são objetivos muito concretos e muito bem definidos, e milestones muito bem definidos. Sabe que quando eu fiz
o mestrado e o doutorado, né, em algumas subanálises dos projetos, a gente sempre avaliou força muscular pela dinamometria, pela MRC e a funcionalidade, né? E nos dois, a gente não achava, de novo, para paciente crítico, né, uma relação tão justa, tão forte entre força e marco de mobilidade. E hoje, por coincidência, eu estava lendo uns artigos, e aí eu estava lendo um artigo que saiu recente, óbvio, um estudo simples, né, assim, de correlação e tal, mas eles também estavam falando isso, que eles não acharam uma correlação forte e direta entre um nível X de fraqueza e o marco de mobilidade, né? Obviamente, se a gente está falando de pacientes com fraqueza muito expressiva, adquirida na UTI, com baixas pontuações, a gente vai ver. Mas existe aí uma faixa, e eu sempre vi isso na minha prática clínica, de um paciente perder um pouco de força, mas ele mantém a mobilidade dele, né? E o que eu quero dizer com isso, né? Que é isso, a gente está falando de uma população que tem aí uns buracos, né? Que tem algumas características diferentes e que às vezes fica difícil a gente fazer essa transposição, e acho que o Vitor usou uma palavra boa, direta, né? Porque a gente não está falando aqui que não é importante a gente saber a fisiologia do exercício, né? A gente não está falando aqui que, de repente, você não vai usar com o paciente seu algum teste de carga para pensar no peso que ele vai usar, né? A gente só está falando que essa transposição tão direta e achando que tudo se resume à fisiologia do exercício, tudo que a gente vai propor ali na UTI para o paciente precisa estar dentro do FIT, seja lá o que for, é um pouco exagerado, eu acho, né? Assim, porque existem outras coisas que são importantes ali. Eu sempre me perguntei, uma vez eu fui dar uma aula me pediram para falar, né, sobre essa coisa da fisiologia do exercício, prescrição de exercício na UTI, e eu fiquei um tempão discutindo com uma amiga, porque eu falava assim, tá, para fazer prescrição eu preciso do quê? Aí ela, volume, intensidade, não sei o que, tá. Aí eu, tá bom. Mas veja, se eu vou lá e vou fazer um treino de unipodálico com o meu paciente, porque é isso que está faltando na marcha dele, como é que eu prescrevo isso? Porque assim, não tem uma intensidade, não tem volume, e aí? Então eu não posso prescrever, então eu não estou prescrevendo certo, porque falta uma prescrição desse tipo de exercício, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, acho que só com essas coisas, né? Eu acho Há que outra questão que também é muito importante. é uma pergunta, só uma coisinha, Vitor. Assim, o que a gente quer com o nosso paciente? Talvez quando eu pense num paciente ambulatorial, numa reabilitação, eu possa estabelecer assim, eu quero ganhar força, eu quero ganhar resistência muscular, eu quero ganhar hipertrofia. E o Vitor colocou isso. Não, eu quero fazer com que o indivíduo sente. Poxa, isso não é tão mensurável assim. Então, eu não posso prescrever da mesma forma que eu prescrevo para força. Se eu quisesse potência, eu trabalharia cargas elevadas, etc. E aí você tem um paciente da UTI. Será que quando você pega um paciente com fraqueza e coloca ele sentado, você não está no máximo da força dele? Talvez você está no máximo. Né? Então, e há sim, outra coisa, o que queremos? há outra coisa muito, muito interessante, que é quando nós falamos, estamos alinhados, estamos os três alinhados nisto, que é muito importante saber fisiologia, a disciplina, conhecê-la bem e trazê-la para a nossa realidade, adaptá-la à nossa realidade. Porque há outra coisa que é, ok, eu tenho fraqueza adquirida na unidade de cuidados intensivos, mas um dos erros que sistematicamente surge é chamar a fraqueza adquirida na unidade de cuidados intensivos de fraqueza muscular adquirida na unidade de cuidados intensivos. Porque alguma fraqueza adquirida na unidade de cuidados intensivos não é puramente muscular, terá a sua base neurológica e terá a sua base noutros componentes importantes, que é a questão também nutricional. Porque estão a falar em ganhar força. Né? Ganhar força, hipertrofia, envolve a disponibilidade de nutrientes, a disponibilidade do sistema em fazer a sua regeneração. E isto é uma parte importante, porque treino de força, mais potência, mais força resistente, envolve uma fadiga que é induzida ao sistema.
do qual ele tem que recuperar para ter uma adaptação crónica. E isto é onde eu vejo que muitas vezes, para o profissional menos treinado ou menos experiente, pode levar a uma situação perigosa, que é o exercício para ter uma adaptação crónica, e estamos a falar de treino de força, envolve um impacto. Né? Existe um impacto que induz uma fadiga ao qual o sistema se vai regenerar, dadas as condições, para que tenha depois um momento de supercompensação, ou seja, para que tenha um momento de repetição do estímulo para ter supercompensação, que não esteja assim tão à vontade. Nós os três estamos muito à vontade com isto, mas muito provavelmente outras pessoas não estarão. Né? Com esta questão do benefício e da otimização da hipertrofia. Porque quando falamos em sobrecarga que não é positiva, é quando a fadiga não recupera a um ponto em que damos um novo estímulo. Ora bem, se nós temos problemas em assegurar os padrões nutricionais dos nossos doentes em cuidados intensivos, a nutrição é difícil, a dose proteica é difícil de ser assegurada, mesmo quando é oferecida aos doentes e quando eles toleram, a sua utilização, turnover da proteína, não é ótimo, está longe de ser ótimo. Portanto, nós damos um impacto. Agora, a recuperação, nós não conseguimos assegurá-la. Não conseguimos assegurar que lhe damos o tempo para recuperar da adaptação. E não podemos assegurar que ele está estável no ponto em que eu iria repetir o estímulo para ter uma supercompensação. Então, é nestas situações que me parece que o contexto clínico e a transposição simplista e foco no simplista da fisiologia, do exercício, de outros componentes de saúde, de componentes de populações saudáveis ou que estáveis para este contexto pode ser perigoso, porque esse estímulo pode ser exagerado. E esse estímulo exagerado pode ter consequências. Pode ter deterioração muscular numa situação em que nós já estamos a ter situações catabólicas. Né? Oferecer anabolismo aos nossos doentes muitas vezes é uma miragem. Então, nós temos é que tentar evitar o máximo possível ou diminuir o catabolismo. Muitas vezes o desafio não é ganhar massa muscular, é não perder o que o cavalheiro ou a cavalheira têm. E, portanto, é muito mais interessante obter ganhos funcionais que possam, de facto, ter um benefício pelo estímulo, principalmente por estes 3 stresses que o fisioterapeuta nunca pode esquecer na sua reabilitação: stress de carga, stress de gravidade e o stress de exercício, obviamente bem modulado. É muito mais importante Vitor, isto deixa eu ter te interromper. Força, claro. Fala de novo. Estresse de carga. O que é o segundo que você está falando? Stress de carga, gravidade Gravidade. e exercício. Ou seja, são Força o básico, né? gravitacional, São não é? coisas, são as 3 Estresse de coisas carga que nós. seria a sobrecarga, o peso e etc. Ir acima do Portanto, a limite. carga, sim, Estresse ou seja, a carga gravitacional é a seria. ação da gravidade. Portanto, o que é que os 3 stress quereriam dizer, para quem não está assim tão à vontade? Portanto, stress de carga, nós temos muito benefício a vários níveis, na resposta muscular dos nossos músculos posturais, que eu não sei dizer em brasileiro, da nossa carga óssea, não é? Nós sabemos que a nossa função osteoclástica ocorre sempre, mas a ativação osteoblástica envolve carga. Até a nossa função articular envolve carga. Então, não é exercício, porque não envolve, se pensarmos na definição de exercício, né, a definição de um nível de atividade física, ou seja, que tem um consumo acima de 1,5 metros, um consumo acima do comportamento sedentário, que tem em vista um dado benefício em pelo menos uma aptidão física. Então, oferecer, por exemplo, uma coisa que nós fazemos regularmente, o standing frame, um plano inclinado, em que nós oferecemos o estímulo da carga, além do gravitacional, e que não é exercício, mas é um dos stresses fundamentais para a homeostasia da pessoa. Isso é fundamental, até depois pela gravidade, pelo benefício ventilatório, da otimização da excursão diafragmática, da otimização da compressão abdominal para o funcionamento abdominal, para o estímulo, inclusivamente, do sistema nervoso, para conseguir visualizar à volta, para conseguir ter o estímulo, que é importante também. Então, estes 2 estímulos, estes 2 stresses,
de carga e gravidade que não são exercício são fundamentais para nós oferecermos. Num contexto de população saudável, são oferecidos, não é? Todos nós acordamos e levantamos da cama e vamos a andar para o carro e vamos. Mas em cuidados intensivos, não. Levantar é um desafio. Então, estes desafios, por exemplo, a otimização da ventilação alveolar e da excursão diafragmática só com o levante é importantíssimo, como todos nós sabemos, não é? Milestone. O doente que sai da cama, milestone, é uma coisa importantíssima. Tanto que eu lembro-me sempre, um dos estudos que de certeza que vocês também conhecem, foi o Team Study, antes do Team Trial, o Team Study, na altura em que é caracterizado os dias, começámos a ter valores concretos da percentagem de pessoas que entram nos cuidados intensivos que acaba com fraqueza adquirida na unidade de cuidados intensivos, os timings para a primeira sedestação, os timings para o primeiro levante, e começamos a ter estes milestones importantíssimos, que não são exercício. Mas para o fisioterapeuta em cuidados intensivos e para a reabilitação, para a mobilização precoce em cuidados intensivos, em terapia intensiva, são, como nós sabemos, fundamentais. Não é exercício. Talvez seja isso, né? A gente está discutindo sobre a fisiologia do exercício e o Vitor colocou de uma maneira muito, acho que interessante, é que muitos das ferramentas que a gente utiliza, a gente fala muito isso aqui, né, Débora? Marcos posturais, etc. Talvez a gente coloque num pacote de exercícios e não necessariamente são exercícios, né? Você tem atividades de mobilização, atividades reabilitadoras, mas não necessariamente são exercícios propriamente ditos, né? Agora, eu queria fazer uma observação. O que vocês acham? Por exemplo, a gente, quando fala de fisiologia do exercício, se fala muito sobre carga, e a Débora colocou isso de uma maneira muito interessante. Eu preciso mensurar. Como é que eu mensuro? O treino de equilíbrio unipodal, como é que eu mensuro isso? Pelo que a gente tem visto muito, você colocou o time, a gente teve o último estudo do grupo, né, do team trial e etc. E você citou aí a escala do Johns Hopkins de maior nível de mobilidade, né? A gente usa ela aqui no hospital também. Talvez o IMS, né? Porque o Team Trial usou isso. O IMS, o indivíduo ficava um determinado tempo fazendo as atividades no máximo que ele conseguia. Por não ser exercício, olha que curioso, porque na fisiologia do exercício a gente evita trabalho em carga máxima para a maioria das coisas que a gente quer, resistência, força e etc. E na UTI, parece que a gente vai no máximo do que o indivíduo é capaz de fazer. Então, olha como a gente não pode fazer a transposição tão simples assim. Porque se eu pegar numa academia, se a gente for para a academia hoje, ninguém vai orientar que a gente pegue o peso máximo. Você pode até fazer um teste do máximo e vai determinar qual a carga que você quer fazer. Mas você não vai fazer no máximo. Talvez os fisiculturistas e etc. eles façam no máximo. Mas na UTI, a gente meio que estimula o nosso paciente todo dia, às vezes 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, a ir no máximo. Então, talvez a chave disso seja entender que é uma atividade de mobilização que tem foco na função e não propriamente dito um exercício para ganho de força muscular. Né? Eu tenho um pouco dessa percepção. Perfeito, que bonito, Sinclair. Se há alguma coisa que tem que sair deste podcast é a frase que acabaste de dizer, né? Essa frase é perfeita, que é, os nossos objetivos são, acima de tudo, funcionais. Nós queremos oferecer um melhor estado, porque o nosso objetivo não é que os nossos utentes sejam fisiculturistas. O nosso objetivo é que os nossos utentes percam um mínimo de função, de preferência nenhuma, no momento em que saem da UTI, ou pelo menos que saem do hospital, que pode ser com oferta de várias dimensões, inclusivamente, se nós formos olhar para os bundles do ABCDEF, né, que agora, há uns anos, nós, como já temos mais alguns anos, se calhar do que algumas pessoas que veem o vosso podcast, se calhar que elas ainda são só do tempo do ABCDE, mas nós já somos do tempo nós vimos a transposição do E para o F, né? Elas são do tempo do F, mas nós vimos a transposição, que é há muitas coisas que são importantíssimas e que inclusivamente validam de modo inequívoco a importância do fisioterapeuta em cuidados intensivos, na terapia intensiva, que não é só fisiologia do exercício, é também esta prática centrada na pessoa, que envolve também a família, que envolve também o contexto da pessoa, que envolve esta prática que não começa e acaba
nos sistemas, não começa e acaba no monitor de sinais vitais, não começa e acaba na frequência cardíaca máxima, não começa e acaba no número que a pessoa, no número de repetições que a pessoa consegue dobrar o cotovelo em 30 segundos, não começa e acaba aí. Provavelmente começa e acaba em como, ou acaba em como é que vamos conseguir otimizar a passagem desta pessoa para a sua comunidade. De que modo é que nós conseguimos oferecer armas e ferramentas durante a terapia intensiva? Algumas são de exercício, outras são de atividades funcionais, outras são de desmame ventilatório, o que o fisioterapeuta também tem um papel fundamental. Outras são de ensino à família, outras são como é que conseguimos preparar a casa da pessoa ou preparar a pessoa para ser profissionalmente apta. Então há muitas dimensões e eu vejo com alguma ansiedade como a Débora começou este podcast. Portanto, partilhamos essa ansiedade, que é estamos provavelmente a oscilar para o extremo oposto. E os extremos raramente são bons. Muito raramente. E aqui presumo que cada vez mais temos que nos aproximar de um eixo fundamental que de vez em quando, não sei qual é a vossa opinião, mas de vez em quando é mais um chavão do que uma realidade, que é a prática centrada na pessoa. Porque o doente, se me disser que não quer levantar-se da cama naquele dia por uma razão qualquer, eu vou teimar para ele se levantar da cama. E isto levanta uma condição ética relevante. Eu tenho o meu doente em score 15, orientado, consciente, mas eu quero que ele saia da cama. Eu conheço o benefício, eu explico o benefício, mas ele não se quer levantar. Então, qual é a minha melhor ação? Assumindo que literacia em saúde não é mandar fazer, é dar informação. Qual é a nossa atuação? Gostava de partilhar convosco este debate. Qual é a melhor atuação? Forçamos? Não forçamos? Eu acho que tem muito disso, assim, né? É, eu acho que é um movimento interessante a gente trazer essas coisas para dentro da UTI, né? Porque, como eu falei no começo, eu acho que a gente ignorava completamente. É, mas eu acho que não dá para a gente apostar todas as nossas fichas nisso, né? Porque, por exemplo, né, se a gente parar para pensar, biomecânica é uma disciplina super importante para a gente saber na UTI também. Porque às vezes você está tentando pôr o paciente em pé e você tem uma desvantagem biomecânica ali e por isso ele não fica em pé. Né? Eu me perguntava muitas vezes assim lá no começo, né? Eu falava, gente, esse paciente ele tem força. Quando eu tô ali deitado com ele, eu testo, ele faz. A hora que eu vou Levanta a falar, perna, anda, resistência e tudo. a hora que eu ponho ele para andar, parece que não funciona, né? Não liga assim as coisas. Então, assim, tem muitos conceitos envolvidos. Então, eu acho que a gente tem que só tomar cuidado para isso, né? Como você estava falando do cuidado centrado na pessoa. Eu acho que quando a gente fala de UTI, é um mundo, né? Que a gente está entendendo agora esse mundo, né? Que existem muitas coisas ali. Então, colocar todas as nossas fichas nisso, eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Agora, e ao mesmo tempo eu vejo um oposto, assim, por exemplo, né? Você estava falando da história você dá a carga, né? Aí você depois vai deixar sobrecarga, aí a gente tem alguns componentes ali do repouso, por exemplo. Aqui no Brasil, pelo menos, eu vejo isso. Às vezes a gente quer falar de fisiologia do exercício na UTI, quer por carga. Aí o físio faz isso de manhã. Aí chegar o físio da tarde, ele pega aqueles mesmos, sei lá, Cuidado. 2 quilos e faz de novo à tarde. Aí você fala, peraí, mas você quer seguir uma parte só da fisiologia do exercício. Então, a outra parte, que é, por exemplo, a parte do descanso, do repouso, aí você não quer, né? Então, acho que ainda está muito bagunçado, assim, quando a gente fala em fisiologia do exercício dentro da UTI. Mas eu queria só que a gente tentasse fechar nosso raciocínio, assim, o que a gente deveria saber, então, de fisiologia do exercício quando a gente fala em UTI? O que é aplicado? Tá, são duas perguntas diferentes, acho. O que a gente deveria saber de fisiologia do exercício para quem vai para a UTI? E o que é aplicável, assim? Então, como que a gente deveria enxergar a fisiologia do exercício quando a gente está ali na frente do nosso paciente na UTI?
Perfeito, excelente questão, excelente pergunta. Na minha opinião, nós devemos compreender bem, pelo menos, as respostas agudas expectáveis ao exercício. Certo? E compreender o que é que eu devo monitorizar para perceber se o meu doente está a ter respostas adequadas ou não está a ter respostas adequadas ao estímulo que eu estou a dar. Essa é uma das coisas importantíssimas. E nós isso temos que trazer da fisiologia do exercício, porque nós é disciplina, né? A fisiologia do exercício é dar um estímulo e temos que compreender as respostas agudas. Outra das coisas que me parece muito importante é toda a importância da avaliação contínua. Ou seja, eu posso não utilizar as métricas para fazer prescrição diretamente, mas eu tenho que acompanhar a evolução do meu doente. Eu tenho que acompanhar métricas, perceber se o meu doente está a perder força ou não, ou se eu posso aumentar ou diminuir a dose do que eu estou a fazer. E estávamos a falar do team trial, e o team trial é isso que nos mostra, né? Nós temos um problema de dose. Nós não sabemos a dose melhor. Já sabemos, podemos discutir o team trial à vontade, a dose dos dois grupos é muito boa, não é? A dose do grupo de controle é muito boa. Só me faz lembrar outro estudo engraçado sobre treino muscular respiratório, em que o controle também tinha a mesma resposta que o grupo experimental, mas os dois eram muito bons. Ou seja, as métricas são boas, porque, repara, se eu disser qual é a minha métrica em Portugal de fraqueza adquirida na unidade de cuidados intensivos, é igual à tua. É igual à tua. E o meu objetivo é igual ao vosso, né? De dinamometria de prevenção ou de MRC Sum Score. São iguais. Isto são métricas de fisiologia do exercício. Força máxima. Né? Força máxima. Inclusive de condicionamento cardiovascular. Então, temos que trazer a avaliação. Temos que trazer o conhecimento da base. E depois temos que lhe integrar o nosso conhecimento específico com profissionais de saúde de exercício em contexto clínico, que é a fisiologia do exercício mostra-nos que isto é o normal e eu compreendo se é normal ou não e tenho que ter o conhecimento para compreender a fisiopatologia. Não, vou-lhe chamar fisiopatologia do exercício, mas não tem muito sentido, mas fisiopatologia, ou seja, porque é que o doente responde daquela forma? Porque é que eu estou a oferecer exercício aeróbio de algum modo ao meu doente e a sua frequência cardíaca não está a subir? Porque é que a sua pressão arterial sistólica não está a subir? Porque é que a sua pressão arterial sistólica está a descer? Porque é que a sua frequência... Então, eu tenho que conhecer a fisiologia para conhecer as respostas mal adaptativas. Então, mas tenho que partir de algum lado. A fisiologia do exercício tendo a base, né? A base da avaliação, a base do conhecimento para o contexto saudável. E em fisioterapia, e nós temos que melhorar o nosso conhecimento, temos que estudar mais, que é quais é que são, o que é expectável e o que é seguro. Porquê? Porque presumo que todos nós continuamos a jogar pelo seguro em muitas situações. Todos nós, e eu vou lançar a opinião, mas não sei se será consensual, continuamos a seguir-nos por critérios de segurança que nós não sabemos se são critérios exagerados ou não. Porque o consenso da Carol Hodgson, o consenso de Delphi, de Expert da Carol Hodgson, foi há quase 10 anos atrás, não é? Em que ela refere o consenso em que quais é que são, o que é que são barreiras, o que é que de facto não são barreiras, o que é que... Mas tem quase 10 anos e praticamente não foi testado, as de várias dimensões não foram testadas experimentalmente. E só aqui alguns exemplos engraçados. Doente sob ECMO, teoricamente não poderia fazer exercício. E nós temos alguns trials engraçados com exercício. Um doente com drenagem ventricular externa, teoricamente não poderia sair da cama. Nós hoje desafiamos isso. Um doente sob terapêutica vasopressora, nós não sabemos, e continuamos sem um valor assim tão concreto, não sei se tem a minha opinião, partindo da minha opinião, qual é que é o valor seguro ou não seguro? Sabemos, mas temos valores baixos, estamos a pecar por excesso. E então, correndo o risco de estar a oscilar para o excesso a mais, porque eu também vou partilhar o meu viés como entusiasta de exercício em várias dimensões, que é se nós estamos sempre a dar subestímulos dos 3 stresses, não só do exercício,
Os três, se estamos a dar subestímulos, estamos a não dar o ótimo aos nossos clientes. Então, respondendo à tua questão, na minha opinião, temos que trazer a base, o básico, para conseguirmos evoluir a partir daí e trazermos a prática centrada na pessoa, naquela pessoa, de acordo com o que é seguro para si, as suas barreiras, as suas limitações, o seu contexto. Eu acho que essa seria a minha opinião. Não sei, o que fui claro. Sim, sim. Foi. Mas vocês acham que. Agora é polêmico, talvez. A gente prescreve com PFIT ou a gente não prescreve usando essas variáveis dentro da UTI? Eu Vamos vou pensar colocar a no. minha Vamos pensar. opinião. A minha opinião é que não, que a gente não usa. A minha opinião é que a gente não usa, tá? E que a Débora colocou, isso é polêmico, isso abre muitas discussões aqui. Eu acho que não. E aí, deixa eu colocar uma opinião sobre a pergunta também. Eu acho que a gente tem que trazer outras coisas da fisiologia do exercício. Talvez nossa discussão esteja focada em PFIT, mas olha o exemplo que eu vou dar. Se você abrir o consenso de expert, fala que saturações abaixo de 90 contraindicam que o indivíduo saia do leito para fazer exercícios. Aí você pega o seu paciente e a sua proposta terapêutica é fazer com que o paciente se levante e fique em pé. Isso é um exercício de curta duração e para aquele paciente de altíssima dificuldade. Ele não vai nem usar a via oxidativa da energia. Então, se você não conhece fisiologia do exercício, você vai impedir ele de fazer uma coisa que nem usa a via de qual ele está ruim. Ele poderia muito bem fazer do ponto de vista de via energética. Então, eu gostaria que a gente tivesse mais a fisiologia do exercício, não no PFIT. Então, eu não acho que o PFIT ele é aplicável dentro da UTI, mas eu acho que os conceitos são para que você tenha mais segurança na escolha do tipo de intervenção que você faça. Eu vejo dessa forma, sabe? A gente precisa dominar um pouco mais a via energética, eu preciso dominar muito as respostas agudas, eu acho que esse é o grande caminho da fisiologia lá dentro, mas o resto do PFIT eu acho muito difícil. Talvez a gente consiga chegar em um volume individualizado, que é aí que a gente vai ter que individualizar, mas um volume necessário para se manter função. Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode chegar. Então, qual é o volume? 2 vezes por dia, 20 minutos cada sessão de exercício que envolvam aumento da frequência cardíaca, 7 dias por semana. Isso é um volume e é baseado na fisiologia do exercício. Agora, vai ser difícil colocar a frequência, a intensidade, o tempo necessário, vai ser um pouco difícil. Mas o volume de movimento que esse paciente venha a ser colocado, baseado talvez na métrica da MRC, ou mais provável no nível máximo de função ou mobilidade, eu acho que é onde a gente conseguiria chegar. Essa é a minha opinião a respeito. Estamos completamente alinhados. Aliás, eu acho que o que os fisioterapeutas precisam de saber é muito isso. Mas não, as vias energéticas, sem dúvida. Ou seja, como é que conseguimos ter que tipo de respostas ou que tipo de consumo, de tipo até mais simples, tipo de macronutrientes estamos a utilizar e que tipo de macronutrientes estamos a oferecer, até por uma questão de dieta, de nutrição. Então o fisioterapeuta tem que saber muito de fisiologia do exercício. Não é curiosidade que os três que aqui estamos e lecionamos fisiologia do exercício. Não é por curiosidade, de certeza absoluta. Agora, vamos olhar para o FIT, não é? Vamos olhar para o modelo FIT. Frequência, claro que vamos tratar o nosso doente todos os dias e que lhe vamos oferecer algum nível de mobilização. Portanto, este encaixa. A questão da intensidade envolve a periodização. Então, a periodização, se calhar, é que nós podemos ter modelos periodizados. Ao contrário do que muitas vezes até em fisioterapia se utiliza em todas as dimensões, que é modelos aperiodizados. E isso também é mau, que é não há sobrecarga progressiva, não há determinação de intensidade, não há determinação de nada. Se calhar é só em Portugal, se calhar no resto do mundo não. Mas em Portugal, a fisioterapia algumas vezes peca pela ausência da monitorização da intensidade. Mas a intensidade é importante. Se calhar a periodização agarrada à intensidade também é importante. O tipo também. E o tempo também é importante. Portanto, um modelo conceptual, apesar de não ser perfeito, não encaixa nas percentagens, nas intensidades, no modelo da passagem direta, mas os parâmetros não estão errados. Se formos discutir o V, pode ser interessante, como estavas a dizer, como o Team Trial fez, perfeito.
o V. O P é que é desafiante porque envolve estruturas altamente dinâmicas, um sistema altamente dinâmico, mas há um ponto do FIT-VP que eu não posso deixar de trazer, que é muito importante, que a minha universidade onde eu trabalhei, o CIDEF, o sítio onde eu estudei também muito, estuda muito, é o afetivismo, e o afetivismo é importantíssimo, que é o E, não é? É o enjoyment. E o enjoyment permite uma opinião que provavelmente tem um viés muito grande, mas o enjoyment é fundamental, porque se eu conseguir associar às minhas intervenções coisas que façam sentido e que o meu doente goste de fazer, que ative o seu afetivismo, que ative a sua resposta humoral, não é? Que a sua resposta hormonal está associada ao seu gosto, a este estímulo. E este estímulo é importantíssimo. E está no modelo, não no modelo base da FIT-VP, mas está no FIT-VPE. E o enjoyment, então o afetivismo, nós podemos trazê-lo também para os cuidados intensivos, porque todos nós estamos de oferecer experiência e todos nós temos esta percepção, acho eu. Quando oferecemos aos nossos doentes estímulos agradáveis, que eles percepcionam como felizes, que percepcionam como importantes, que os aproximam da humanização, que os aproximam da humanidade, que eles são relações, são questões afetivas, são importantes, são muito importantes e podem mudar o dia. E a mudança do dia pode mudar um outcome. Todos nós sabemos isso. Que doentes estão muito fechados neles e muito negativos são mais difíceis de tratar do que doentes que nós conseguimos estimular a respostas positivas e mais alegres e mais ativas. Portanto, eu acho que a transposição direta, eu não acho que não só não ser indicada, eu acho que é perigosa, mas os critérios não são maus. Se são estes, se são outros, se faltam, se estão a mais, provavelmente é que temos que pensar bem neles. Mas eu estou alinhado contigo, Saint Clair. O volume é importante, a dose é importante, a dose é importante. E nós, se temos uma métrica que que nós podemos utilizar para uniformizar os cuidados, é a dose. E o Ice Levels of Mobility é um bom instrumento para isso. Quanto tempo é que eu ofereço nesses níveis? Estamos alinhados. Concordo convosco. É, eu acho que é bem por aí, sabe? Acho que o Vitor falou muito bem, assim, eu acho que existe às vezes, um lado que todo exercício que eu dou na UTI, eu preciso encaixar dentro dessa prescrição, sabe? Quando, na verdade, às vezes essa prescrição, esse modelo, né, conceptual, como o Vitor falou, ele vem para a intervenção como um todo lá na UTI, né? Então, o volume, a intensidade que ele vai fazer, não daquele exercício, mas da reabilitação, programa, né, do plano, do né? programa. Exatamente. Então, acho que talvez essa seja, pelo menos por agora, né, do que a gente tem de evidência e tudo mais, talvez esse seja o melhor olhar se a gente quer trazer, né, eu concordo super com o Vitor, eu acho que ele não é, né, ele não é mal, mas é isso, o conceito é interessante, mas acho que a gente não pode estrangular ele a tal ponto de querer encaixar ele ali dentro em tudo que a gente faz, mas talvez trazê-lo um pouquinho mais para trás e falar, não, peraí, então vamos pôr dentro do programa. Essa pessoa vai fazer 2 vezes por dia, essa pessoa vai fazer 1 vez por dia, essa pessoa vai fazer uma intensidade X dentro de tudo que ela vai fazer, e não, dentro do exercício de força. Do exercício, né? Quantas vezes ela vai sentar e levantar? Não, eu não sei, mas o Vitor colocou agora. Quanto tempo ela vai ficar fora da cama? Quanto tempo essa pessoa vai estar livre para se movimentar? Então, é bem interessante. A gente discutiu isso uma vez aqui no podcast, Vitor. Eu lembro que a Débora citou que no doutorado dela, ela fez um protocolo. Eu lembro que você colocou, Débora, mas o meu protocolo foi porque eu precisava fechar um protocolo, senão eu não conseguia executar a pesquisa. Mas aquela parte que eu coloco lá 2 vezes exercício de ponte, pode ser que a pessoa faça de outra maneira, né? Que ela faça outra coisa. Então, eu acho que o FIT-VP que encontramos bem descrito em outras áreas, ele não se encaixa dentro da UTI.
Mas eu determinar qual vai ser o volume de um plano é FitVP do mesmo jeito. Então, não é que o FitVP não se aplica. O FitVP conhecido, eu acho que ele não se aplica dentro da UTI. Concordamos. E eu acho que é perfeito, assim, acho que era essa a discussão, né, Vitor? A gente sempre fala, a gente quer sair do óbvio, né? Então a gente não quer trazer mais do mesmo. E acho que esse podcast, a gente está indo para o final, ele foi perfeito por causa disso. Com certeza a gente tem mais perguntas do que respostas quando a gente fala em prescrição de exercício e tudo mais dentro do conceito de UTI. É uma coisa que a gente está começando a falar agora, né? Há pouco tempo, enfim. E aí é isso, a gente tem essas vertentes, a gente tem essa corda que puxa para lá, puxa para cá, mas eu acho que o que a gente queria era discutir, né? Então, o que que cabe, o que que não cabe, a gente não tem uma resposta pronta, até porque se a gente faz prática baseada em evidência, a gente sabe que a gente ainda não tem uma evidência clara sobre volume, sobre intensidade, né? O que a gente queria discutir é o que que talvez dê para aproveitar, o que que não dá para aproveitar, o que que está espremido demais, o que que a gente pode, né, trazer, e acho que a discussão foi perfeita, uma discussão extremamente rica com esses conceitos e com esses pensamentos, né? Então, fica aqui no final, a gente não é contra, a gente, né, a gente está aqui, a gente quis trazer um episódio de fisiologia do exercício, porque a gente acha que é importante, a gente acha que sim, a gente tem que ter uma prescrição ali, de alguma forma, dos nossos exercícios, né? A gente tem que pensar no exercício que a gente está dando, quanto eu estou dando, por que que eu estou dando aquele volume, aquela intensidade. A gente só acha que não existe uma caixinha, não dá para pôr dentro de uma caixa. A gente precisa pensar fora da caixa quando o assunto é esse. Vitor, rapidamente, para a gente encerrar, eu só queria que você falasse, para quem tem curiosidade, como é que funciona a fisioterapia na UTI aí em Portugal, assim, em aspectos gerais, é 24 horas, é um fisioterapeuta, você fica dentro de uma UTI só, você roda em vários, tem autonomia, bem geral e resumida aí para o pessoal matar a curiosidade da fisioterapia intensiva em Portugal. Então, em primeiro lugar, eu vou falar da minha realidade. Eu passo o meu dia, portanto, eu trabalho. Existe fisioterapia 365 dias por ano na minha unidade. Eu passo todas as manhãs na minha unidade, mas só as manhãs. Só as manhãs. Quando eu trabalhava em urgência e reanimação era diferente, mas eu trabalho todas as manhãs na unidade. E é o meu serviço. E o perfil o meu perfil como fisioterapeuta intensivista é um perfil que não está longe do fisioterapeuta, um fisioterapeuta brasileiro, por exemplo, ou seja, eu tenho um papel na ventilação mecânica, não só na otimização e na parametrização da ventilação, mas acompanho diariamente o desmame ventilatório, a sua avaliação, a avaliação da possibilidade de desmame, da possibilidade da extubação, e acompanho toda essa fase da ventilação invasiva e não invasiva, além da fisioterapia respiratória e da mobilização precoce. E o meu dia é passado inteiro na unidade. Infelizmente, a realidade em Portugal não é assim em todos os lados. Em Portugal, a maior parte das pessoas, pelo meu conhecimento, a maior parte das pessoas vai à unidade de cuidados intensivos uma parte do seu dia, que serão algumas horas, mas não está afeto à unidade de cuidados intensivos, ou seja, não passa o seu dia, o seu turno diretamente na unidade de terapia intensiva. Inclusivamente, há alguns sítios onde não passam assim tanto tempo, em que só vão à unidade quando são chamados pelas equipas. Só E para isso ver é um em contra paciente, né? um paciente e têm meia hora, né? Meia hora para ver um paciente. Meia hora não dá para ver os registros, como vocês sabem tão bem como eu. E, portanto, muito menos para intervir. E, portanto, estamos se há 10 anos estávamos pior, porque estávamos pior, nós estamos a caminhar, estamos a fazer o nosso caminho. Estamos a fazer o nosso caminho no conhecimento e na integração direta nos cuidados intensivos. Falávamos em off de início, e o Ministério da Saúde em Portugal subscreveu e assinou a importância dos fisioterapeutas 24 horas por dia, 7 dias por semana, num rácio de um fisioterapeuta para 6 a 10 doentes. Infelizmente, todos nós sabemos que uma coisa é o que os políticos dizem, outra coisa é o tempo que demora a ser executado. Mas isto está escrito e está perfeitamente definido, falta a aplicação global.
No que toca à autonomia, vou começar por dizer a minha realidade. A minha autonomia é total. Eu reúno com a equipa multidisciplinar e tomo as decisões juntamente com a equipa multidisciplinar. As áreas da ventilação e da mobilização precoce têm um papel muito pesado nisso e nós reunimos em equipa. Uh, Também podemos ter, noutras situações em Portugal, infelizmente não é igual em todo o lado. E, por exemplo, em alguns sítios em Portugal, essa intervenção depende de uma prescrição de terceiros, que nós sabemos que, à luz do conhecimento atual, não podia estar mais longe daquilo que são as melhores práticas. Não é? A fisioterapia é prescrita por fisioterapeutas, é indicada por fisioterapeutas. E, portanto, não faz sentido fisioterapia ser prescrita por outros profissionais. Faz sentido ser indicada ou referenciada, ou um doente ser indicado, mas não prescrição. Fisioterapia deve ser prescrita por fisioterapeutas. Infelizmente, não é a realidade em todos os sítios em Portugal. Eu gostava de ter coisas mais bonitas para dizer sobre a realidade portuguesa. Eu acho o ponto positivo é que estamos a melhorar. Quando eu comecei a trabalhar em cuidados intensivos, há talvez 16 anos atrás, o panorama era pior. Não havia formação, por exemplo, as minhas primeiras formações em cuidados intensivos não foram em Portugal. A minha formação em ventilação mecânica de início não foi em Portugal, porque não havia oferta. Não havia oferta, ninguém o fazia, ninguém o oferecia. Hoje em dia, sim, hoje em dia nós temos mestrado, eu dou aulas em mestrados de fisioterapia respiratória e dou aulas em contexto de fisioterapia em cuidados intensivos, específico. Inclusive dou aulas no mestrado de exercício, curiosamente. Mas estamos a aproximar então, estamos a caminhar. Estamos a caminhar. Em alguns pontos, uns passos atrás do resto dos outros países, uns pontos, outros passos um bocadinho mais à frente. Por exemplo, no que toca à ventilação mecânica, nós em Portugal, o perfil do fisioterapeuta pode estar uns passos atrás, mas nós, como não tínhamos a ventilação mecânica, sempre tivemos foi a funcionalidade e a reabilitação. Não é? Portanto, o fisioterapeuta em cuidados intensivos sempre teve historicamente esse papel, então sempre fez. Então temos uma boa dinâmica nesse sentido, mas temos muito que fazer. Resumindo, para não, temos ainda muito que caminhar, muito que caminhar. Mas você vai contando a história, não, a gente sabe que não é tão diferente, né, Débora? Talvez é só uma questão temporal de algumas coisas que no Brasil a gente já conseguiu do ponto de vista legal, mas o perfil é esse, a história se repete, né, de inserir e ter que trazer para esse foco da reabilitação. Vamos mostrar uma coisa gira. Se me derem 2 segundos, vamos só mostrar uma coisa gira que vocês... na realidade brasileira, uma coisa engraçada, estava agora a olhar para ali, tenho ali alguns livros, e vocês tiveram esta pessoa, não é? Vocês tiveram esta pessoa que foi importantíssima também, não é? Sim, Carlos Azevedo. Eu lembro-me de ter lido este livro tem para aí uns 15 anos, talvez. Eu lembro de ter lido isto e depois de ter conversado com alguns. Né? E é Todo mundo interessante, já né? viu. Foi importante, né? O Carlos Azevedo também foi importante. Mas nós fazemos a diferença e nós temos que ter esse papel e nós temos que levar também e contribuir para que a nossa classe vá para a frente. Por isso é que vocês fazem o vosso podcast maravilhoso, por isso é que nós damos aulas, se calhar, de vez em quando à custa da nossa tranquilidade familiar e nos dedicamos à partilha de conhecimento, quando muitas vezes a troco de quase nada, e eu sei que o fazemos os três, mas também é isso, porque temos esta expectativa, não é? Temos este intuito de conseguir, de ajudar, de colaborar, de contribuir para que a nossa classe evolua. E se calhar daqui a 10 anos, quando voltarmos aqui ao podcast, à edição, à milésima edição do podcast, temos mensagens mais Olha, bonitas. tomara. Esperamos que cheguemos a esse número. Eu não vou nem perguntar como é o país, já perguntei como é a FIS, eu não vou perguntar como é o país, porque essa parte não precisa, né? Todo mundo sabe que é sensacional, né? Fica para uma próxima essa conversa. Vitor, eu queria agradecer muito a sua participação, foi uma Obrigado, conversa super rica, como eu falei, acho que foi uma conversa completamente fora da caixa, e espero que todo mundo aproveite os insights e a discussão e esses aspectos muito ricos que a gente trouxe para realmente pensarmos a respeito. Então, muito obrigada. Sancler vai terminar e aí você pode finalizar também.
Certo. Eu acho que foi muito rica, Débora, e eu acho que a nossa mensagem sempre foi pensar fora do óbvio, mas talvez a gente esteja mudando um pouco a mensagem nos últimos episódios. É pensar fora do óbvio para entender que a fisioterapia na UTI não é simples, ela não é fácil, ela é complexa e ela exige muito. E isso traz uma coisa que a gente fala muito aqui, eu gosto de falar de uma maneira, né? Mas é assumir a responsabilidade, e eu sempre falo de subir o sarrafo, né? A Débora já levantou isso que eu digo, essa expressão, subir o sarrafo. A gente precisa ter essa responsabilidade, a gente tem que ter a responsabilidade de estudo e de desenvolvimento da profissão. E eu acho que conversas como essa mostram o quanto a gente precisa se aprofundar. Eu tenho uma dica para o podcast hoje, que é o Instagram do Vitor, que é o Físio Intensivamente. Então, vocês encontram o Vitor lá no @Físio Intensivamente, e ele faz um trabalho fantástico de divulgação de conteúdo, de produção de conteúdo voltados para a fisioterapia. Então, eu recomendo fortemente. E seguindo a linha do Vitor, que eu sei que eu sou o único não músico dessa tela, a Débora tem toda a influência musical, e o Vitor toca piano, bateria, violão, não sei o quê. Eu sugiro que vocês escutem uma boa música, e eu sei que o Vitor gosta, eu vou sugerir Arctic Monkeys, é uma excelente banda, e eu acho que vale a pena. Então, essa fica a minha dica. Vitor, mais uma vez eu queria agradecer imensamente a sua disponibilidade, dizer que é um prazer ter você aqui, e eu espero que em breve a gente possa concretizar esse encontro pessoalmente, seja em Portugal. Lá em Portugal, não, lá em Portugal, por favor. Lá, a gente vai gravar um episódio lá em Portugal. Depois a gente traz você para cá para gravar um aqui, viu? Muito obrigado pela sua participação aqui, e eu deixo a palavra para você encerrar nosso episódio. Muito obrigado. Antes de mais, foi um gosto. Eu acho que foi assim uma hora que passou num instante. Muito obrigado. Foi um gosto partilhar aqui esta discussão convosco sobre este tema que claramente nos apaixona. E dizer que, um pormenor engraçado, falavas da Caixa. Eu costumo falar também da Caixa de outro sentido, que é a importância de conhecer a Caixa para pensar fora da Caixa. Estavas a falar por causa da fisiologia, temos que conhecer a Caixa, né? Pensar fora da Caixa, primeiro temos que conhecer bem a Caixa. A fisiologia de exercício é isso, é conhecer a Caixa. Depois sair dela é que é o fundamental. Mas gostava de vos agradecer muito por este convite maravilhoso, e para uma outra daqui a 10 anos, de certeza que estaremos aqui a repetir. Espero que com mais conhecimento, com mais coisas, com uma fisioterapia mais forte e mais sólida nos nossos países. E eu reforço a ideia, temos que fazer mesmo acontecer no Brasil ou em Portugal, temos que nos encontrar para uma cerveja e fazer um podcast live, mas é do mesmo sítio, com água, com uma cerveja à frente. Muito bem, olha, muito obrigado, foi muito bom, gostei muito e muito obrigado pelo convite maravilhoso. Muito obrigado. Obrigado, Vitor, obrigado, Débora, obrigado a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Fiquem ligados que em breve mais um novo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.